Olá! Nesta edição do Estúdio MP, nós temos a satisfação de receber o promotor João Augusto de Santis, primeiro colocado no concurso de ingresso à carreira do Ministério Público do Estado de São Paulo, da turma 92. Doutor, agradecido pela sua presença aqui conosco. É uma satisfação, eu agradeço o convite e informo que é uma satisfação estar presente e poder integrar os quadros da ilustre instituição, que é um objetivo que tracei para a minha vida. Essa é a primeira pergunta, doutor. Por que o seu objetivo era o Ministério Público de São Paulo? É importante voltar um pouco nos anos, né? Embora o resultado tenha sido muito favorável, hoje, né, no ano de 2018, o meu primeiro concurso do Ministério Público foi em 2008. Então foi um tempo de muito esforço. Eu fiz 6 concursos no Ministério Público de São Paulo e acabei tendo algum êxito em evoluindo para algumas fases, mas essa foi a derradeira que me aprovou e pela qual eu fico muito grato. Foi fruto do meu esforço e do apoio da minha família. Mas é uma instituição que sempre me atraiu, as prerrogativas institucionais, os objetivos institucionais, a possibilidade de atuar de forma enfática perante a sociedade, defendendo os princípios democráticos, Estado de Direito. Eu creio que um membro do Ministério Público pode efetivamente exercer uma influência decisiva na sociedade e atuar no sentido da evolução social e a melhoria de vida e fortalecimento dos valores de liberdade e de respeito aos direitos humanos. Perfeito. Doutor, o senhor é formado numa das faculdades mais prestigiadas no campo do direito, né? A Faculdade de Direito aqui do Largo do São Francisco. Quando o senhor optou por cursar direito, né, o senhor já tinha o Ministério Público em mente ou foi com o transcorrer do tempo, o senhor conhecendo ali o direito, que o senhor acabou se atraindo pela carreira de promotor? Quando nós entramos na carreira, no curso, né, superior, nós temos uma ideia muito vaga do que são as carreiras jurídicas, efetivamente. Embora possamos estudá-las durante a faculdade, o real conhecimento do que cada atuação institucional representa vem com o amadurecimento jurídico. Então, quando eu estava na faculdade, quando entrei na faculdade, eu tinha pouquíssimo conhecimento a respeito do que significava cada coisa. Quando saí da faculdade, tinha inicialmente a ideia de atuar na área privada. Certo. Com o decorrer dos 2 primeiros anos, alterando a minha filosofia a respeito da atuação profissional, ponderei que esse seria o caminho adequado para a minha satisfação pessoal e profissional. E penso hoje que de fato foi uma decisão acertada e fico muito feliz de tê-la tomado. Perfeito. Doutor, procede a informação de que o senhor atuava até recentemente na Defensoria em Mato Grosso, é isso? Exatamente. Fiquei alguns anos na Defensoria do Mato Grosso, foram 8 anos, quase 8 anos na Defensoria do Mato Grosso, 7 anos e 9 meses. E foi um período muito enriquecedor, embora eu estivesse longe da minha família. Eu sou de Sorocaba e da minha terra, aqui em São Paulo. A cidade de São Paulo é uma cidade que eu gosto muito. No entanto, eu aprendi muito lá e eu espero poder utilizar esse aprendizado da forma mais eficiente possível, no sentido da atuação profissional no Ministério Público. E que paralelo que o senhor poderia traçar entre as duas instituições? O defensor, né, a denominação já é autoexplicativa, né? Ele atua sempre no sentido de defender os direitos de alguém. Perfeito. Já o Ministério Público faz isso quando a gente está tratando de direitos difusos, mas também é a instituição a quem compete formular acusação, né, na área criminal. Que paralelo o senhor faria entre as duas instituições? Eu penso, Cláudio, que a atuação do Ministério Público não é a acusação. Ele está defendendo ali os valores democráticos e essa é a função no sentido de utilizar dessas prerrogativas e atribuições constitucionais na defesa dos direitos da sociedade nesse ponto. No entanto, não há uma obrigação de condenar, e todos nós da instituição sabemos disso,
Por isso que eu penso que não é a hipótese de uma acusação por si só, mas sim a defesa da ordem jurídica, e isso é muito claro no texto constitucional. A Defensoria no outro vértice caminha de forma paralela. A Constituição estabelece que é a defesa do hipossuficiente, também dos valores democráticos, embora de forma mais reduzida. Do ponto de vista civil, são instituições muito similares. Do ponto de vista difuso, o Ministério Público tem uma atuação absolutamente relevante, primordial, e a Defensoria também, do ponto de vista dos direitos coletivos, atua no sentido da defesa do hipossuficiente. Nesse momento, as atribuições se confundem muito. Com relação à esfera penal, como você mesmo mencionou, a Defensoria ela atua no sentido de fazer a defesa daquele que não tem a condição de constituir um advogado sem prejuízo do seu sustento. E é como a gente sabe pelo estudo dos valores do garantismo do Ferrajoli, não há uma atuação legítima do Estado sem a acusação e sem defesa, porque não há como você referendar um édito condenatório sem atuação de defesa. Sem dúvida, sem dúvida. Então, nesse sentido, eu creio que... de certa forma, as instituições se complementam. Se complementam e são instituições que andam conjuntamente. E eu penso que um levantamento estatístico demonstra claramente que a atuação do Ministério Público acaba sendo mais eficiente quando a Defensoria Local também está funcionando, e em especial na área civil, em que há uma atuação mais facilitada do ponto de vista individual pela Defensoria. Perfeito. Doutor, foram mais de 13 mil candidatos, né, para apenas 67 vagas, e o senhor foi capaz da proeza de chegar em primeiro lugar. Portanto, é muito provável, né, que a nossa audiência, aquelas pessoas que têm interesse em prestar o concurso, queiram algum tipo de dica, né? Qual que era seu método, como é que o senhor estudava, quantas horas por dia, né? O senhor dedicava mais tempo a uma matéria do que a outra? Como é que funciona? Qual foi o seu método, doutor? Pois é, Cláudio, o pessoal sempre me pergunta qual é o segredo. E eu diria que o segredo é esforço, é muita dedicação, é muito sacrifício, é aquilo que todo mundo já sabe. Infelizmente, esse é o segredo. É você sacrificar fim de semana, sacrificar férias, carnaval, noites e finais de semana de lazer. O segredo é esse. É claro que a forma com que você estuda, ela faz uma diferença significativa do ponto de vista da eficiência. Claro. É necessário você saber aonde você quer chegar para você otimizar o seu estudo. O estudo para o Ministério Público, qualquer que seja o Ministério Público, deve ser pautado por um estudo profundo de direito difusos, direito penal, direito processual penal, principalmente. Alguns ministérios públicos têm uma demanda maior por direitos humanos. Me pareceu que foi o caso desse nosso certame. Certo. Dessa maneira, é necessário que o cidadão, o estudioso, a pessoa que se pretende a um êxito no concurso, tome um cuidado maior com essas matérias. No entanto, é importante você saber onde você está. Qual é o conhecimento que eu tenho de penal, de processo penal, de direitos difusos? Eu tenho conhecimento que é necessário? Faço isso através dos exercícios, estudo de jurisprudência, melhorando meus conhecimentos e sabendo aonde eu estou. Preciso estudar mais, ou posso estudar menos. E aí eu otimizo meu estudo estudando as matérias paralelas, né? Constitucional, administrativo, e partes de improbidade para o Ministério Público são importantíssimas. Sem dúvida. E penso que essa é uma análise que pode ser feita do ponto de vista abstrato. É claro que cada pessoa atua de uma forma específica, tem pessoas que estudam melhor de manhã, outras à noite. O meu caso, curiosamente, era à noite. Entendi, entendi. Ou seja, resumidamente, o que o senhor propõe é esforço com método. É muito esforço, principalmente muito esforço. E as pessoas não devem se enganar. O esforço ele vem com o sacrifício e vem com a dedicação. O sacrifício ele é o resultado, o meio necessário para o resultado exitoso em qualquer objetivo que você trata.
traça para a sua existência, para a sua vida. Perfeito. Doutor, foi uma satisfação recebê-lo aqui. Obrigado. Nós damos as boas-vindas ao senhor aqui na instituição, né? Desejamos sorte na sua carreira e, quem sabe, numa próxima oportunidade voltaremos a conversar. Assim espero, eu agradeço, é um prazer estar aqui e eu espero que possa engrandecer a instituição com a minha atuação profissional. Obrigado. Perfeito, doutor. Agradecemos mais uma vez, assim como agradecemos a sua audiência. Até a próxima edição.